A nossa obra começa com uma alerta de emergência disparando no carro. Um bando de monstros de grau 4, chamados Beltos, apareceu em um cruzamento. A equipe despachada para o local era de grau 2, liderada pelo mestre da lança Geng Chou, junto com sua equipe de apoio. Resumindo, monstros estavam atacando a cidade, e os caçadores enviados provavelmente teriam dificuldade. Os Beltos eram basicamente bichos gigantes com cabeças de Dodô, e seus ataques envolviam ondas sonoras que assustaram um dos caçadores. Quando o caçador se preparava para atacar, um brilho surgiu no céu, e de repente, as cabeças de todos os Beltos foram decepadas. Uma garota da equipe expressou sua surpresa com a força do capitão, mas o homem de cabelos pretos respondeu que não havia sido ele, pois não era especializado em ataques em área como a Rainha da Espada. O capitão perguntou à sua subordinada se outra equipe havia sido enviada, mas ela negou. Intrigado, ele pensou que não conhecia ninguém com tal habilidade. A garota notou que o agressor deixou as pedras mágicas para trás, a parte mais valiosa dos monstros, o que era estranho. Pelos cortes limpos, o capitão concluiu que o responsável era um despertado de ranking S ou superior e se perguntou por que ele havia desaparecido após derrotar as criaturas. Ele ordenou que recolhessem as pedras mágicas para depois analisarem a situação. No meio dos destroços, o capitão avistou um restaurante chamado Restaurante e brincou sobre a sorte do dono, já que os monstros poderiam ter caído sobre o estabelecimento. Pouco tempo depois, a cena mudou para um homem vestido de pretos, recém-saído do banho, que entrou no tal restaurante. Ele foi direto para a cozinha e começou a preparar a carne dos Beltos, indicando que era o dono e o misterioso caçador. Ele lamentou não ter conseguido mais carne, pois os corpos já haviam sido recolhidos. Nesse momento, um homem da Associação de Despertados chegou, chamando por Kang, o provável nome do nosso protagonista. O homem veio verificar se o dono do restaurante estava bem após o ataque dos Beltos. Kang respondeu com tranquilidade, afirmando que aquilo já fazia parte do cotidiano. O homem da associação comentou que, embora o mundo parecesse mais estável, eventos aleatórios como aquele ainda aconteciam, mas felizmente os danos foram mínimos. De repente, um cheiro delicioso o distraiu. E Kang, de forma lógica, lembrou que estavam em um restaurante. O homem, que estava correndo o dia todo, pediu algo para comer. Ao entrar, o homem da associação ficou impressionado com o interior do restaurante, que lembrava cenários de dramas coreanos. Ele perguntou pelo cardápio, mas Kang explicou que não tinha um. Ele cozinhava com os ingredientes que conseguia no dia. Quando o homem perguntou o que havia hoje, Kang respondeu, Belto. O homem ficou assustado, mas lembrou que o capitão Geng Xiou havia cuidado dos monstros e que a carne provavelmente já estava circulando no mercado. Kang confirmou que havia conseguido bastante carne fresca, destacando que, apesar de ferozes, os Beltos tinham um sabor requintado. O cliente, que pensava estar em um restaurante comum, começou a se preocupar com o preço. Enquanto preparava a comida, a história de Kang é revelada. 30 anos antes, ele foi convocado para outro mundo, um lugar com dragões e monstros. Lá, lutou para sobreviver, superou os dragões e, finalmente, derrotou o Rei Demônio. Ao retornar à Terra, sua cidade havia desaparecido. Durante os anos no outro mundo, ele se tornou um especialista em monstros, conhecendo suas fraquezas e como combater. Luz. Ao ver os heróis da Terra protegendo o mundo com suas próprias regras, ele se questionou se deveria intervir. De volta ao presente, a comida ficou tão boa que surpreendeu o homem da associação, que não esperava um prato tão refinado em um restaurante no meio das ruínas. Ele refletiu que a carne do monstro que o aterrorizou pela manhã agora acalmava seus nervos. Decidido a pagar, não importando o preço, ele comeu mais 2 ou 3 porções. Na hora de pagar, Kang disse que por ser o primeiro cliente, era por conta da casa. O homem insistiu em pagar, dizendo que graças à comida havia recuperado suas energias. Para não ser indelicado, Kang aceitou apenas $10. Antes de ir, o homem agradeceu e o aconselhou a se manter seguro, entregando-lhe um cartão. Ele alertou que, embora a área estivesse se recuperando, ainda era perigosa, especialmente para pessoas não despertadas como Kang. Sozinho, Kang refletiu sobre a dificuldade de ser um não despertado e desejou uma vida longa ao homem da associação.
Naquela noite, enquanto planejava fechar e preparar um lanche com ovos de belto, outra pessoa chegou. Um jovem de cabelo vermelho declarou que estava ali para buscar seus pertences. Algumas horas antes, no mercado, Kang refletia sobre como monstros se tornaram uma fonte de alimento comum desde seu surgimento. Enquanto pensava nisso, encontrou um vendedor de ovos de Baltais. Usando sua magia de detecção, Olho do Dragão de Prata, um artefato roubado do Rei Demônio que revela a essência de um alvo, ele analisou os ovos. Ele evitava usar essa habilidade em pessoas por educação, pois revelava informações demais. Entre os ovos comuns, ele encontrou um que seu olho não conseguiu identificar. De volta ao presente, Kang pensava em como uma refeição deliciosa era um luxo durante suas batalhas. O prato de ovos mexidos de Belto o lembrava de seus camaradas. A receita incluía leite de Cowho, outro monstro. Ao fechar os olhos, ele podia quase imaginar os rostos dos amigos de quem sentia falta, o que o fez se perguntar se estava ficando velho. Ele se questionou por que o olho de detecção não funcionou em um dos ovos, já que artefatos de dragão não funcionam em sua própria espécie, concluindo que o ovo era de um dragão. Sua primeira ideia não foi criá-lo, mas sim como seria o sabor de uma omelete feita com ele. Foi nesse momento que o jovem ruivo apareceu, perguntando se ali era um restaurante, o que era irônico, dado o nome do lugar. O item que ele procurava era, de fato, o ovo de dragão. Usando o olho do observador, Kang não obteve informações sobre o jovem, confirmando que ele também era um dragão. O ruivo ficou furioso ao perceber que Kang sabia sua verdadeira identidade. Kang explicou calmamente que era óbvio, já que o jovem estava literalmente queimando de energia. Ele disse que não queria lutar e que possuía o artefato que não funcionava em dragões. O ruivo, surpreso, perguntou como ele conseguiu um artefato de dragão. Kang, por sua vez, ficou impressionado que o jovem conhecia o olho. Apesar da calma de Kang, o ruivo estava com medo. Kang disse que ele poderia levar o ovo, mas teria que limpar a bagunça de fogo que havia feito. O ruivo, irritado, olhou ao redor e notou que a faca de cozinha era de nível heróico e a tábua de cortar era feita de osso de dragão. Ele percebeu que Kang não era um cozinheiro comum e que não era amigo de dragões, já que pretendia fazer uma omelete com um ovo de sua espécie. Com essa constatação, o dragão atacou Kang com fogo, mas ele se defendeu com uma simples frigideira. Em seguida, partiu para cima do jovem e lhe deu uma surra, comentando que sempre teve raiva de dragões porque eles só entendiam as coisas depois de apanhar. A surra despertou uma memória no ruivo. Uma pessoa declarando que mataria o Rei Demônio e exigindo um artefato. Enquanto isso, um dragão bebê tentava avisar seu pai para não brigar com aquele homem, Mirolicas, pois sabia que ele perderia. A memória foi tão traumática que o ruivo voltou a si no presente. Assim que acordou, Kang o lembrou sobre a limpeza. Ele disse que depois de limpar, o jovem poderia levar o ovo e ir embora, mas o aconselhou a não irritá-lo. Enquanto o ruivo limpava, ele explicou que nasceu no continente Spam e caiu neste mundo através de uma fenda dimensional. Kang, cujo nome no outro mundo era Mirolicas, comentou que os monstros da Terra pareciam vir tanto de seu antigo mundo quanto do continente Spam. Ao ouvir o nome Mirolicas, o ruivo entrou em pânico, percebendo que Kang era o guerreiro que derrotou seu pai. Ele terminou a limpeza rapidamente e, envergonhado, perguntou por que Kang não devolveu o artefato após a batalha. Kang percebeu que havia algo errado e perguntou o nome de seu pai. O ruivo respondeu: Ekmund Rex. Kang se lembrou do vermelhão chato, que tinha um filho pequeno na época, e percebeu que o jovem à sua frente era aquele dragão bebê. Ele o tranquilizou, dizendo que parou de bater em dragões há 30 anos, mas o ruivo não acreditou. O dragão, com 50 anos, se espantou com a aparência jovem de Kang, que revelou ter 60 anos. Ao ser questionado se era um mestiço de elfo, Kang brincou, perguntando se precisava trazer o remédio para dragões desobedientes. A simples menção fez o dragão tremer de medo, o que divertiu Kang. Ele esclareceu os mal-entendidos. A tábua foi um presente. Ele derrotou dragões, mas nunca os matou. E o artefato do pai do ruivo quebrou na luta contra o Rei Demônio. Para selar a paz, Kang o convidou para uma bebida.
O ruivo, cético, acabou aceitando e foi o primeiro a ficar bêbado, declarando Kang como o primeiro humano a beber cerveja com um dragão. Kang perguntou se o ovo era dele, mas o ruivo, sendo macho, negou, explicando que era de sua irmã mais nova. 6 meses antes, uma fenda dimensional se abriu em seu ninho enquanto seus pais estavam fora, e ele seguiu sua irmã através dela. O ruivo, ainda desconfiado, perguntou por que Kang, um ser tão poderoso, estava escondido em um restaurante. Ele argumentou que os humanos sempre buscam poder e guerra. Kang respondeu que estava simplesmente cansado de tudo isso. Para provar sua sinceridade, ele rasgou o espaço e invocou um goblin imortal chamado Cassim, seu gerente de inventário. Cassim, que se dirigiu a Kang como Rei do Mundo, revelou que possuía uma quantidade absurda de pedras mágicas, fazendo a pedra de grau 4, oferecida pelo ruivo, parecer insignificante. Depois que Cassim foi embora, uma grande explosão ocorreu na cozinha. Kang estava tentando ensinar o ruivo a cozinhar, mas ele não conseguia controlar o fogo. Após algumas tentativas, ele finalmente conseguiu preparar uma carne deliciosa. O ruivo notou a arma que Kang usava, o eixo de Refaestos, uma arma divina. Ele questionou por que Kang usava um item tão valioso como utensílio de cozinha. Kang respondeu que era melhor do que deixá-lo acumulando poeira como os dragões faziam. O ruivo concordou, surpreendendo Kang com sua mentalidade incomum para um dragão. Nesse momento, um cliente chegou, o homem da associação. Ele comentou sobre a comida deliciosa e perguntou sobre o novo funcionário. O homem informou que uma nova masmorra havia aparecido e que a associação estava recrutando despertados. Ele mencionou que o mago da lança, Kang Sangro, e a bruxa de gelo, Sha Si-yeon, liderariam as equipes. A praça estava lotada de candidatos, mas ele lamentou que muitos não passariam no teste, pois o trabalho era arriscado e a maioria tinha família. Mais tarde, enquanto comprava contrafilé, Kang ouviu o mago da lança recrutando DPS. Ele refletiu sobre como o sistema de masmorras se assemelhava a um jogo, com tanques e curandeiros sendo valorizados e DPS em excesso. Ele lembrou-se do homem da associação, Tio Hildo, e o considerou uma boa pessoa. Enquanto pensava, um homem esbarrou nele, e ao olhar sua carteira, notou que estava vazia. De volta ao restaurante, um homem chegou pedindo 5 tigelas de lamen. Kang usou seu olho de detecção e descobriu que o homem tinha a classe Deus da Comida, a mesma de um antigo companheiro. Essa classe permitia que a pessoa ficasse mais forte quanto mais comia, especialmente monstros de alta qualidade, mas era extremamente fraca no início. O homem estava no estágio inicial e sofria de fome constante. Kang preparou um ramen extra grande com carne de ataro grelhada, por conta da casa. Ele sabia que pessoas boas muitas vezes passam por dificuldades. O homem devorou a comida maravilhado com o sabor. Ao pagar, ele derrubou sua carteira, revelando uma gravata nova em uma caixa. Ele se desculpou e foi embora, prometendo voltar. Kang refletiu que as roupas empoeiradas e a gravata nova indicavam que o homem queria impressionar alguém. Pouco depois de sair, o homem encontrou um portal que havia se aberto. Ele se ofereceu para ajudar, mas foi dispensado por ser um despertado de classe comum. Lá, ele encontrou sua filha, Mi-jin, que estava ajudando os feridos com suas habilidades de apoio. Ela o repreendeu por estar ali, chamando-o de patético por sua única habilidade ser comer. Ela o empurrou, e a caixa com a gravata caiu no chão. Quando o grupo de invasão retornou, Mi-jin se juntou aos curandeiros, deixando seu pai humilhado. De volta ao restaurante, a dragãozinha, a quem Kang apelidou de Kyu Tangerina em coreano, começou a falar, chamando-o de papai. O homem com a classe Deus da Comida retornou, pedindo mais 5 tigelas de ramen e contando sua história com a filha. Ele se sentiu um fracasso por não poder ajudá-la. Kang, comovido, preparou um ramen especial com um pedaço da casca do ovo de Kyu, explicando que era carne extra. O homem comeu, agradeceu e foi embora. Kang comentou que a pele do dragão deveria fazer alguma diferença. No dia seguinte, o homem Kim Man-ho foi trabalhar na limpeza de uma masmorra. Ele se sentia estranhamente cheio de energia. De repente, um chefe oculto, um Tigarex, apareceu.
Enquanto todos corriam, Manhu viu cristais de mana de grau 8 e tentou pegá-los, mas foi atirado para longe pelo monstro. Enquanto caía, lembrou-se de sua filha pedindo desculpas e decidiu que não podia morrer. Ele deu um soco no Tigarex e, para surpresa de todos, uma aura surgiu ao seu redor e sua classificação subiu. Ele conseguiu segurar o monstro até a chegada do grupo do Mago da Lança, que ficou impressionado. A classe de Manhu havia mudado para Shikishin, uma habilidade de tanque DPS que refletia o dano. No rádio do restaurante foi anunciado que Kim Manhu, um despertado de 7º nível, foi o principal responsável pela derrota do Tigarex, tendo subido para o 3º grau de Shikishin. A notícia também falava de um ladrão obcecado por comida e itens brilhantes que estava agindo na cidade. Nesse momento, Kyu ofereceu a Kang um copo com água da privada, que ela confundiu com um poço. Mais tarde, o Mago da Lança sangrou e Tio Ildo visitaram o restaurante. Junto deles estava Manhu, agora apelidado de Shikishin. Manhu agradeceu a Kang por tudo. Enquanto comiam, Sangro adormeceu e teve um pesadelo, gritando sobre alguém mexer com uma besta sagrada. E então a gente não sabe que besta sagrada que é essa. Mas se quer continuar, comenta aí, deixa o like, se inscreva no canal e ativa o sininho para mais vídeo. Falou!